Tem um outro assunto que é muito importante que os nossos comentaristas tragam o ponto de vista sobre esse destaque, porque o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ele usou as redes sociais para exigir que os países dos BRICS não substituam o dólar como moeda em transações comerciais. O republicano também pediu um compromisso de Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos de que não criem uma nova moeda. E se isso acontecer, ele ameaçou inclusive taxar os integrantes do bloco em 100%. A adoção de uma moeda única para o BRICS é amplamente defendida pelo Brasil e deverá ser uma das principais bandeiras do Planalto, que vai presidir o bloco a partir do ano de 2025. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, Donald Trump já deu a letra, né? Ameaçando taxar os países que fazem parte do BRICS em 100%, caso eles adotem aquela unidade monetária para facilitar as transações entre os países do bloco. O recado está dado. Interessante, porque eu sempre achei e opinei aqui algumas vezes que essa ideia era estapafúrdia e desnecessária. E agora, com essa mensagem muito dura de Donald Trump no final de semana, a reação do chanceler russo foi dizer que a ideia foi do Lula. E tirou o corpo fora ali. E a gente vê que não há um ambiente para que isso seja levado a sério. Por quê? Porque o mundo é muito mais complexo do que faz parecer ao Brasil. A gente vive à margem dos grandes acontecimentos mundiais e ficamos aqui fechados nos nossos problemas do cotidiano, aqueles problemas que nunca se resolvem no Brasil. É sempre a corrupção, o ensino que vai perdendo qualidade, uma representação na prefeituras, câmaras de vereadores, deputados, que a gente sempre reclama que a qualidade está piorando, as leis que são debatidas que não se resolvem, problemas no judiciário. A gente só trata disso, Caniato. A gente vê a principal cidade do Brasil que fica sem luz, porque choveu, e fica dias sem luz, milhares de pessoas. E aí essa confusão bem brasileira, desse país que não anda. Só que o mundo está acontecendo, o mundo está ali travando guerras, uma disputa intensa por relevância econômica, por relevância militar. Muita coisa acontece no mundo e o país, como o Brasil, só assiste. Então, essa questão da moeda vai ser tratada pelos adultos da sala. No caso, China, que é uma das maiores detentoras de dívida norte-americana, ou seja, tem uma posição gigantesca em dólar, pela Rússia, que já está ali vendo que, talvez com o apoio de Donald Trump, consiga resolver a questão com a Ucrânia, e a Índia, que é um player fundamental hoje no mundo. Então, o Brasil, sinceramente, não tem dimensão para liderar essa discussão e eu duvido muito que alguém volte a levar esse assunto a sério. Notícia em destaque: caso o bloco dos BRICS substitua o dólar por uma outra moeda, uma unidade monetária para facilitar a transação comercial entre os países, Donald Trump já deu o recado, ameaçou taxar o Brasil e os demais países em 100%. Você, Dávila, diante dessa mensagem enviada por Donald Trump, o que os países dos BRICS devem fazer? Enterrar, jogar na lata do lixo aquela proposta? Já foi enterrada, Caniato. Ninguém quer saber dessa proposta, nem a China, nem a Índia, nem a Rússia. É o Lula com essas coisas na cabeça dele, que ele acha que ele pode ter uma sacada genial. É uma pessoa que não entende absolutamente nada de comércio exterior. Aliás, o Brasil é uma espécie de país insignificante no comércio mundial. Nós não representamos sequer 2% do comércio mundial. Nós exportamos menos que a ilha de Taiwan. Ou seja, o que vai falar em comércio exterior, em criar moeda? É um país totalmente irrelevante. É que nem alguém da divisão E do futebol querer ameaçar que vai acabar com o campeão da divisão A. Nós estamos na divisão E, na parte de comércio exterior. Então, não faz o menor sentido. Agora, uma coisa que é realmente importante para olhar
é que o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa fizeram um boicote econômico à Rússia e de forma dura nessa guerra com a Ucrânia, e esses boicotes não têm mais efeitos, Canhado. Tem hoje caminhos alternativos. A Rússia está em pleno crescimento ainda econômico, mesmo que seja com economia de guerra, e consegue manter suas transações comerciais conversando e comercializando com a outra metade do mundo. Essa outra metade do mundo já representa 40% do PIB mundial. Então, existe alternativa. E esse poder absoluto dos Estados Unidos, da Europa, do dólar, não faz mais cócega, ou seja, as potências têm outros caminhos para sobreviver. E isso mostrou claramente o que aconteceu nesse episódio do boicote à Rússia. Então, os Estados Unidos continuarão a ter a moeda reserva do mundo, não há dúvida, mas ela não tem mais o poder que tinha até uns anos atrás. Você, Nelson Kobayashi, Donald Trump ameaçando taxar os países dos BRICS caso não adotem o dólar como moeda de transação oficial. Olha, Canhato, o Donald Trump é doido, mas não rasga dinheiro. Ele não joga dinheiro fora. Então é claro, é nitidamente um blefe. Ele não faria isso, não taxaria em 100%. Mas, mesmo sendo nitidamente um blefe, não dá para ignorar, desprezar totalmente a sua insatisfação. Porque ele pode não taxar 100% de maneira simplista todas as relações comerciais com os países do bloco, mas ele pode atrapalhar avulsamente e pontualmente os interesses individuais desses países de alguma maneira. Então isso faz com que China, Rússia, Índia e esses outros países mais importantes já tirem o pé de qualquer manifestação, qualquer ensaio no sentido dessa moeda única proposta pelo presidente brasileiro. Essa ideia não vai para frente, não vai, pelo menos por hora, no curto e médio prazo, eu imagino que isso não tenha prosseguimento. Então, assim, é uma questão do Donald Trump agir como ele agiria já se esperasse, da maneira como a gente já espera dele agir, que é com manifestações curiosas, manifestações assintosas, né, enfáticas, enfim, mas passando o recado. E um recado que aparentemente já foi recebido e que coloca, pelo menos de escanteio, por hora e por muito tempo, essa ideia de moeda única ou moeda comum entre os países do bloco dos BRICS. Agora, Beraldo, esse é um aspecto, né? Se a gente amplificar a discussão e analisar o cenário, projetando já a administração de Donald Trump, ele que vai sentar na cadeira de presidente da República a partir do dia 20 de janeiro de 2025, é preciso considerar também os movimentos que estão sendo feitos por Javier Milei. E há quem diga que Milei poderia assumir um papel de protagonismo na América do Sul, tirando do Brasil o posto de queridinho dos Estados Unidos em relação às negociações comerciais, às relações comerciais. É isso que está sendo feito a partir de agora, nos bastidores? Javier Milei está tentando se aproximar de Donald Trump. E quais podem ser as consequências desse movimento se a gente olha para o nosso país? Neto, eu não acho que para Javier Milei é uma disputa no sentido de querer tirar o lugar do Brasil. Até porque o Brasil ele não tem muita condição de ficar brigando do ponto de vista internacional. O Brasil está com problemas gravíssimos. Nós tivemos um anúncio na semana passada de um pacote de medidas que foi desastroso, no sentido de ter sido muito mal discutido, depois foi apresentado, aí já começa a anunciar que, ora, veja bem, não é assim, vamos mudar isso e aquilo. Então foi um desastre, realmente levou o dólar a patamares de alta histórica, e a Argentina está fazendo o seu dever de casa. O Javier Milei encontrou um país destruído do ponto de vista fiscal, as contas públicas completamente desorganizadas, problemas em todos os aspectos sociais, econômicos e tal, e ele está fazendo o trabalho que precisa ser feito para colocar um país no rumo certo. E a Argentina tem toda a condição de crescer na sua relevância. E se Javier Milei for hábil o suficiente, ele poderá construir relação com os Estados Unidos para desenvolver a Argentina no sentido de ter ali uma atividade econômica
que hoje está na China para atender os Estados Unidos. Por que não? Que é a mesma coisa que eu vejo a oportunidade para o Brasil. Trazer fábricas que hoje estão na China para se instalarem nos Estados Unidos e, a partir do Brasil, e da mesma forma, a partir da Argentina, atenderem ao mercado norte-americano. Faz muito mais sentido do ponto de vista logístico. Agora, o Brasil não vai conseguir fazer isso com a legislação trabalhista que tem. O Brasil não vai conseguir fazer isso com a legislação tributária que tem. O Brasil não vai conseguir fazer isso com essa economia desorganizada do jeito que está e taxa de juros tão alta, a infraestrutura precária que temos. Então, o que se trata é quem está em melhor posição para atender as oportunidades que estão aí para o mundo. E me parece que, nesse momento, Javier Milei tem uma posição de vantagem. Você, Dávila, a gente até conversou nos bastidores hoje à tarde, né, Dávila, sobre as movimentações de Javier Milei. Enfim, o que a gente pode esperar colocando o Brasil como um player importante da América do Sul, mas vendo Javier Milei um líder muito mais alinhado ideologicamente com Donald Trump? Bom, não há dúvida que Donald Trump faz uma diplomacia de alinhamento ideológico. E, nesse sentido, Javier Milei tem uma vantagem comparativa gigantesca em relação ao Lula. Então, é óbvio que vai ser o seu principal interlocutor na América do Sul, né? Mas eu queria tratar de dois assuntos aqui fundamentais. A Argentina está saindo do buraco graças, como bem disse o Beraldo, a todo esse grande pacote fiscal duro, enxugamento do Estado, desregulamentação, essa agenda toda liberal que Milei está implementando no país. Mas, no curto e médio prazo, o que Milei precisa dos Estados Unidos é uma pressãozinha para o FMI dar mais dinheiro para a Argentina. É isso que ele precisa no momento. Ele precisa de caixa para conseguir justamente passar, por exemplo, essa história do câmbio na Argentina, que hoje é totalmente irregulada, controlada. Então, ele tem uma longa tarefa a ser feita ainda pela frente. Os resultados são excelentes do que ele fez até aqui, mas tem uma longa tarefa. E o que ele precisa é dessa ajudinha dos Estados Unidos, principalmente com o FMI, para liberar mais dinheiro para a Argentina. A Argentina, no curto prazo, é uma exportadora de commodities como o Brasil. Ou seja, eles exportam lá mercadorias agrícolas. E a agricultura, Caniato, infelizmente, é a commodity que mais sofre protecionismo em qualquer lugar do mundo, seja no mercado comum europeu, seja nos Estados Unidos. Então, é uma ajuda muito difícil de dar ao país. Vai fazer o quê? Vai zerar a alíquota com a Argentina? Não vai. No dia seguinte, os produtores americanos estão lá em Washington fazendo um lobby danado e pedindo a cabeça dos seus deputados. Vai tentar, entendeu? Então não tem muito o que fazer. Então, assim, no curto prazo, essa amizade pode se traduzir em mais dinheiro, principalmente do FMI e talvez de outras linhas, do Banco Mundial, especificamente para obras de infraestrutura, investimentos, aí como o Beraldo falou. Então, assim, não tem ainda musculatura argentina para tomar a predominância do Brasil na América do Sul. Mas certamente é um bom começo e é uma relação fundamental para continuar tirando a Argentina do buraco. Seria o representante de Donald Trump na América do Sul? Alinhamento ideológico eles têm, né, Koba? Tem, é um primeiro passo importante. Agora, você sabe, Caniato, que quando o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, as pessoas começaram a se questionar, será que isso, ou a vitória, a presença do presidente norte-americano lá agora na Casa Branca, vai favorecer uma volta de Jair Bolsonaro ou da direita ao governo no Brasil? E as pessoas até se perguntam como é que isso poderia acontecer, como um presidente norte-americano poderia influenciar no resultado da política aqui no Brasil, respeitando... Inclusive na reversão da inelegibilidade. Exato. Como? Respeitando, que a gente deve lembrar sempre, da soberania do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, enfim. Mas algumas pessoas fazem uma análise justamente envolvendo a Argentina, que é, olha só como a boa relação norte-americana com o governo argentino tem gerado bons frutos lá para a economia argentina. E que esse espelho argentino poderia refletir aqui no Brasil como um comparativo a influenciar no voto em 2026 para que a direita ou aqueles que ideologicamente alinhados voltassem ao poder aqui no Brasil. E de alguma maneira, eu acredito que não em tamanha proporção a fim de ser determinante para o resultado das eleições, mas de alguma maneira o exemplo
estará ao lado, se isso, claro, der os seus frutos, estará ao lado e poderá ser utilizado por alguém que se interesse por essa comparação nas eleições em 2026. Mas para isso tem que combinar com muitas pessoas, né? Tem que combinar com o Donald Trump, com o próprio Milley, que essas políticas sejam de fato frutíferas, que esses frutos sejam repercutidos, ou seja, tem que também ter um trabalho de marketing e que isso reflita aqui no território brasileiro e, mais do que isso, que a situação aqui no Brasil não esteja tão bem na economia. Se continuar do jeito que está, com esse dólar nas alturas e com essa desconfiança gigantesca do mercado financeiro a respeito da responsabilidade ou da irresponsabilidade fiscal no governo, a comparação vai ficando cada vez mais agradável àqueles que ideologicamente alinhados à direita. Trazendo esse exercício do Coba, Cristiano Beraldo, você acha que o grande público acaba fazendo esse tipo de comparação, olhando dos muros para fora? Porque muitos falam que o Brasil é um mundo à parte, né? Há quem diga que o Brasil precisa ser estudado, e o brasileiro também, né? Você não acha que aqui nós temos uma dinâmica muito própria e peculiar, que não necessariamente o que deu certo lá fora as pessoas acabam aplicando aqui dentro? Canhoto, a lógica do Brasil é a inversa do mundo. O Brasil se especializou em dar errado. Como é que pode um país desta dimensão, com a riqueza que tem, há 500 anos se estão tirando ouro do Brasil e ainda tem ouro. A China está lá comemorando a descoberta de uma nova reserva de ouro. O Brasil tem muito mais. Temos petróleo, temos uma área agricultável gigantesca. Estava fácil para estrutura governamental fazer o seu papel, que era não atrapalhar, porque o resto estava tudo dado aí. Mas não, a gente se especializou em manter a nossa população ignorante, em não oferecer sequer infraestrutura para facilitar a atividade econômica, a criar legislações extremamente complexas, e a gente foi construindo o nosso atraso no ponto que estamos hoje, que sequer temos uma estabilidade institucional, Canhoto. Como é que você vai explicar para uma empresa estrangeira que ela pode vir investir no Brasil e que não vai acontecer com ela o que aconteceu com a Starlink e com o X? Não tem como. Como é que você vai explicar para uma empresa que tem lá uma disputa qualquer no CARF, que agora, se empatar, ela vai perder, porque o governo quer o dinheiro dela para pagar a conta da sua ineficiência? Esse Brasil é inexplicável. Você não consegue, do ponto de vista prático, sentar com pessoas sérias do mundo e explicar o que acontece no Brasil. Então, Canhoto, nós só não estamos falidos, a gente só não virou Bangladesh porque o Brasil é extremamente rico. E apesar de toda a sua riqueza, temos um desequilíbrio social gigantesco que não é resolvido. E veja, Canhoto, desde a Constituição de 1988, nós fomos governados a maior parte do tempo por governos de esquerda. E essa riqueza não foi suficiente para resolver os problemas que a própria esquerda usa como bandeira, que é a fome, a falta de habitação e por aí vai. Então, assim, não tem como. O Brasil realmente é um caso completamente à parte e nós não estamos no caminho de melhorar. Nós estamos no caminho de sermos cada vez mais um país especializado em subdesenvolvimento. Eu vou trazer mais um destaque relacionado a Donald Trump. Só acho que o Dávila fez uma sinalização. Você quer fazer um complemento ao que disse o Beraldo, Dávila? Não, só apenas o Milley, que o grande teste de fogo dele é 2025. Ele terá eleição legislativa e ele precisa ganhar e ter uma lavada nessa eleição legislativa para ele ter poder para avançar com as reformas. Então, se em 2025 os peronistas conseguem recuperar parte do espaço político perdido, vai ser um problema para ele. Então, assim, ele tem que fazer um grande trabalho agora para dar resultado em 2025 e esse reconhecimento da população se torne voto nas eleições legislativas. Pois é, ainda falando dos Estados Unidos, tem uma notícia que é fundamental que a gente analise aqui,
porque Donald Trump criticou a decisão do atual presidente Joe Biden de perdoar as 2 condenações do filho, Hunter, que poderia ser detido. O republicano classificou a ação de Biden como um abuso da justiça e comparou a situação com os casos dos presos pela invasão do Capitólio. O perdão do presidente norte-americano ao próprio filho contradiz uma promessa pública dele, que afirmou que não usaria o cargo para livrar Hunter de possíveis condenações por porte ilegal de arma e evasão fiscal. Essa medida foi criticada até mesmo por aliados do Partido Democrata. Eles chamaram o perdão de egoísta, senil, besteira e equivocado. A gente vai girar com os nossos comentaristas. Eu só vou chamar o Cristiano Beraldo, porque mora nos Estados Unidos e está acompanhando essas movimentações de perto, muitas repercussões negativas e, claro, essa crítica de Donald Trump, né, Beraldo? Caniato, eu já estou cansado aqui de ver cenas ao longo desses últimos anos em que o Joe Biden reafirmava que a lei era para todos, no sentido de que ele, em hipótese alguma, favoreceria o filho com indulto. Veja que no apagar das luzes do seu governo, ele então não resiste e livra Hunter Biden das acusações que tinha e coloca Hunter Biden numa posição de que ele está assim, livre de tudo e qualquer coisa que possam acusá-lo. Então, Caniato, mostra como é sensível esse apelo de um pai numa posição de poder ajudar o filho. E aí a gente olha para o que acontece no Brasil e a gente viu boa parte de decisões tomadas, decisões importantes tomadas no governo de Jair Bolsonaro tiveram a ver, sim, com a situação de Flávio Bolsonaro, que desde o início do governo começou a ser investigado. A gente vê o que acontece com filhos de ministros em tribunais brasileiros e desembargadores, que apesar de uma formação sem nenhum grande mérito, nenhuma grande estrela, de repente, de uma hora para outra, tornam-se multimilionários com causas de bilhões e honorários igualmente elevados. Então, essa dinâmica de pai ajudar filho é uma novidade nos Estados Unidos. Mas no Brasil, Caniato, isso já é comum há muito tempo. Porque agora, rapidamente, Beraldo, qual foi o dispositivo utilizado pelo presidente para esse perdão? É um indulto presidencial, uma graça presidencial, algo parecido? É isso. O presidente tem essa prerrogativa nos Estados Unidos e diferente do Brasil, que também existe, mas nos Estados Unidos isso não é contestado. Ninguém vai ficar esperando que a Suprema Corte norte-americana tome aí uma decisão inovadora, dizendo, não, olha, pode, todos puderam, mas você não pode, como acontece no Brasil desde o governo Michel Temer, que é mais um desses absurdos que a gente normalizou no país. Mensagem enviada pela Elizabeth. Político é político em qualquer lugar do mundo. Obrigado pela mensagem, Elizabeth. Você, Nelson Kobayashi e Donald Trump criticando o perdão presidencial de Joe Biden ao filho. Criticando com razão, merece todas as críticas porque esse tipo de benefício, esse tipo de privilégio não cabe em democracias. Isso é coisa de reinado, do rei para o príncipe, né? Só que lá não tem rei nem príncipe, tem cidadão e tem presidente. E aí deveria ser o primeiro a dar o exemplo, aquele que está debaixo da família do presidente, de cumprir a lei e de respeitar as decisões judiciais também, mesmo que sejam decisões negativas, como é o caso do filho de Joe Biden. E então é uma maneira do Joe Biden sair da presidência de uma maneira muito triste, muito ruim. É algum dos seus últimos atos aí na presidência que certamente marcará esse fim de gestão, de presidência, ele se utilizando do cargo de presidente dos Estados Unidos da América para perdoar o filho que deveria pagar a justiça, deveria responder à condenação que obteve judicialmente. Então é um fim melancólico do Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos com essa decisão. Medida que vai na contramão do que ele tinha sinalizado há algum tempo, né, Dávila? Não, e não é só algum tempo. Em junho, agora, alguns meses atrás, ele disse que respeitaria o veredito das cortes e que não utilizaria o perdão presidencial para indultar o filho. Ele falou isso.
Então, como bem disse o Kobayashi, é um último ato imoral, condenável e que mostra algo importante. É preciso acabar com essa história de indulto presidencial. Não cabe mais nas democracias modernas ter um poder medieval, que é, como bem disse o Kobayashi, era o poder do monarca conceder a cidadania. Isso não existe. Aliás, é uma ótima oportunidade para sepultar este vergonhoso resquício do século XVIII que ainda perdura na Constituição americana. Só para fechar, Beraldo, aproveitando que você acompanha diariamente essas movimentações do cenário político norte-americano, que Estados Unidos, Joe Biden passará para Donald Trump? Os principais desafios de Donald Trump passarão pelo que necessariamente? Caniato, a sensação que se tem é que já se passou o país para Donald Trump. Não se fala de Joe Biden, quer dizer, Joe Biden virou notícia agora, justamente por esse ato que, como disse o Kobayashi, é uma mácula nessa presidência tão fraca, sobretudo em razão da sua condição de saúde, que vai ser lembrada justamente por isso. O presidente que usou o poder para perdoar o filho diante de uma irrelevância política que foi construída conforme a sua saúde foi deteriorando. Agora, os desafios de Donald Trump são muitos. O desafio mais importante que ele tem para lidar é com a questão inflacionária, e aí as pessoas têm um pouco de dificuldade, sobretudo com essa ótica brasileira, de entender a dinâmica. A dinâmica inflacionária nos Estados Unidos é diferente da do Brasil. Porque aqui existe inflação, e a inflação tem estado muito forte desde a época da pandemia, mas você, ao mesmo tempo, tem pleno emprego. Então, as pessoas têm trabalho. Quem quer trabalhar, tem trabalho. Mas o custo de vida está muito elevado, a pessoa não consegue guardar, e isso atrapalha um pilar fundamental da sociedade americana, que é a possibilidade de jovens que estão se casando e tal, de comprarem uma casa. Hoje, eles não conseguem mais guardar o dinheiro necessário, até porque o preço dos imóveis aumentou demais, para dar aqueles 10%, 15% de entrada que é necessário. Isso desorganizou muito a sociedade americana. E tem a questão imigratória, que é o grande tema hoje debatido, porque não se sabe ainda quais os instrumentos viáveis para Donald Trump utilizar para impedir a continuidade dessa imigração ilegal, mas, sobretudo, para mandar embora os imigrantes ilegais, sobretudo os que estão nos Estados Unidos com histórico criminal ou que já estão aqui cometendo crime. Quer arrematar, fechar você, Dávila? Expectativas para a gestão de Donald Trump? O que deve mudar de cara? Olha, Caniato, o Beraldo tocou no ponto fundamental. Certamente a inflação vai ser a grande primeira batalha, né, junto com a imigração. Mas a inflação tem um ponto mais grave. Os Estados Unidos é uma sociedade onde as pessoas vivem alavancadas. Então, a inflação não só é sentida no supermercado, mas ela é sentida em todo o financiamento que você faz. E é uma sociedade maluca, né? Porque o teu rating no banco é qual é o teu grau de endividamento que você consegue honrar as propostas. Se você compra tudo à vista, você não tem crédito, porque você não tem história de crédito. É um país maluco, tá certo? Que estimula as pessoas a viver alavancado e endividado. Então, quando você tem inflação num país desse, você imagina o que é. Você tem que pensar como vai pagar as contas do supermercado e, ao mesmo tempo, como é que você vai financiar tudo que você tem. A casa própria, o carro e outras coisas. Então, esse é um fenômeno que mostra como que o combate à inflação é fundamental. E o combate à imigração pode piorar a questão inflacionária, que é aumentar o custo da mão de obra. Então, Donald Trump está numa armadilha danada, porque ele vai ter que enfrentar a questão da inflação, mas parte das promessas dele podem aumentar ainda mais a inflação nos Estados Unidos. Agora vamos ver o que vai acontecer. Pois é, muita expectativa para o início de gestão de Donald Trump. Seguiremos atentos.